Olá, tudo certo? E aí, você está pronto ou pronta para começar a desenvolver um jogo da velha? Isso mesmo, nós vamos criar um jogo da velha a partir do zero, usando todos os conceitos que a gente aprendeu até agora no curso, e você vai ver como, apesar dos conceitos às vezes parecerem ser meio desconexos, né, desconectados uns dos outros, a gente consegue juntar tudo isso e consegue fazer algo bem bacana, como por exemplo um jogo da velha, que é um jogo que todo mundo conhece. Vamos lá então? Vamos começar? Bom, então nós vamos dividir esse desenvolvimento em algumas aulas, tá? E a ideia aqui é que a gente vai desenvolvendo em cada aula um pedacinho do jogo. E a ideia é fazer numa sequência lógica, tá? Para que a gente possa ir desenvolvendo conforme as aulas vão passando. Para iniciar esse jogo da velha, vamos começar primeiro pensando no que o jogo da velha tem. Talvez o conceito principal do jogo da velha seja o tabuleiro, né? Que é aquele local onde você consegue colocar os símbolos de X e bolinha, né? Então esse tabuleiro ele pode ser representado aqui no nosso algoritmo. O nosso tabuleiro, na verdade, ele nada mais é do que um vetor bidimensional de 3 por 3, certo? Ele é como se fosse uma tabela de 3 linhas por 3 colunas. Então é isso que a gente vai representar aqui. Eu vou criar aqui em cima o tipo tabuleiro, tá? E nesse tipo tabuleiro eu vou adicionar uma matriz de caracteres. Então, caractere, matriz 3 por 3, certo? Eu vou chamar de M, tá? Ao invés de matriz, para ficar mais fácil. Carlos, por que caractere? Porque cada quadradinho vai ter ou um X, ou uma bolinha, ou um texto vazio. Texto vazio? Sim, quando o tabuleiro estiver vazio, né, a gente tem que considerar que o texto vai estar vazio, né? Então são 3 estados, são 3 informações que eu posso ter dentro de cada posição e todas elas são texto, por isso que é do tipo caractere. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, a gente vai precisar, quando começa o jogo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, primeiro, criar o tabuleiro. Vamos criar aqui então, eu já vou criar essa variável do tabuleiro aqui, ó, tabuleiro, vou chamar de T, certo? Estou criando uma variável cujo tipo é tabuleiro, esse tipo que a gente acabou de criar. Agora eu preciso limpar o tabuleiro. O que é limpar o tabuleiro? Basicamente é deixar todas as posições com uma string vazia, né, para indicar que não tem nenhuma jogada especificada no tabuleiro ainda. Então vamos lá, eu vou começar a criar essas coisas dentro de funções, tá? Porque se você cria dentro de funções e cada função é responsável por um pedacinho do jogo, você vai ver que na hora de implementar a lógica do jogo vai ficar tudo mais simples, tá? E muito mais intuitivo. Então vamos lá, vamos criar aqui uma função chamada zerar, que recebe esse tabuleiro como parâmetro. O que essa função vai fazer? Basicamente, ela vai atribuir a string vazia, né, um espaço em branco, podemos assim dizer, para cada posição da minha matriz, ok? Então, eu posso fazer uma estrutura de repetição aqui, né, para fazer armazenamento, ou posso fazer manualmente, né? Tanto faz. Vou fazer uma estrutura de repetição. Então, aqui inteiro I, inteiro J, para I de 0 até 3, passo 1, para J de 0 até 3, passo 1. E aí, para cada posição, eu faço t.m, lembra, né, que para eu poder acessar a matriz dentro do tabuleiro T, eu uso o operador ponto. T.m, posição I, posição J, recebe uma string vazia, um espaço em branco, né? Aí fecho os blocos e eu tenho o meu método zerar pronto. Então, quando eu começar o jogo, a primeira coisa que eu vou fazer então é zerar o tabuleiro. Então, eu vou zerar o tabuleiro T. Deixa eu só rodar aqui para ver se está tudo funcionando. Opa! Aqui é de 0 a 2, né? Se ele tem tamanho 3, é o 0, 1 e o 2 que são as posições. Tá ok, tá rodando, né? Já tá tudo ok. Bom, então esse é o nosso primeiro passo. Criar a função que zera o tabuleiro. Vamos criar agora uma função que imprime o tabuleiro? Então vamos lá.
porque eu vou precisar imprimir ele várias vezes durante o jogo, né? Então eu vou colocar aqui a função imprimir, que vai receber o meu tabuleiro T. Ah, um detalhe, perceba que essa função zerar não tem retorno, tá? E não tem necessidade de retornar. Ela simplesmente zera o tabuleiro e acabou. Quem faz a chamada não espera nenhuma informação de volta, tá? Essa zerada do tabuleiro, né, que acontece, ela já acontece dentro do próprio tabuleiro. Então, quando a função retornar, o tabuleiro já vai estar alterado, com as posições todas zeradas. Bom, vamos imprimir então agora o tabuleiro. Para imprimir o tabuleiro, eu vou precisar imprimir linha a linha, tá? Então vamos começar, eu vou criar aqui uma variável chamada i, e eu vou fazer aqui um par aí de 0 até 2, passo 1, e vou imprimir aqui cada um dos elementos. Só que aqui tem um detalhe. A função escreva que a gente tem usado, ela tem um problema, porque sempre que você faz o escreva, ela quebra a linha no final. E eu quero mostrar o tabuleiro de um jeito bonito, né? Para que a pessoa possa enxergar ali visualmente e entender como que o jogo está se desenrolando. Então eu vou usar uma outra função, que é a escreva L. A escreva L é uma função que também é possível você usar aqui na ferramenta SoftBlue Logic IDE. A única diferença dela para a função escreva é que ela não quebra a linha no final. Então, se eu chamar várias vezes a função escreva L, eu vou estar colocando um texto do lado do outro na mesma linha. E é justamente o que a gente precisa aqui. Então eu vou começar escrevendo t.m e 0. E é a linha que eu tô, tá? Então eu vou começar escrevendo a primeira linha, sendo que é igual a 0, então vai escrever o 0, 0. Aí eu vou escrever um pipe, que é essa barra vertical, para indicar a separação de uma casa com a casa do lado, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para coluna 1. E vou fazer a mesma coisa para a coluna 2. Só que quando eu escrever a última informação da linha, aí não é mais escreva L, é o escreva para poder pular a linha, tá? E aqui no final, depois que eu escrever as 3 linhas, né, eu vou chamar um escreva sem nada. O escreva sem nada simplesmente pula uma linha. É mais uma questão visual, tá? Não interfere no algoritmo. Então depois de zerar o tabuleiro, eu vou pedir para imprimir o tabuleiro. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou imprimir, tem que passar o parâmetro T. Vou executar. Olha que interessante. O tabuleiro já está mostrando os espacinhos em branco, tá? Vamos supor aqui que eu fosse preencher tudo com X, tá, o tabuleiro. Olha que legal que vai ficar. Dá pra ver que parece um tabuleiro de jogo da velha, né? Essa é a nossa abordagem, né, pro jogo da velha. Se a gente quiser colocar as linhas verticais, as linhas horizontais, desculpe, né, você pode ainda fazer diferente, ó. Você pode fazer o seguinte. Depois de escrever a linha aqui, né, você pode ainda fazer um escreva e colocar aqui 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se vai funcionar assim. Não, tem que ser mais um pouco. Olha só, um a menos. Ó, coloquei as linhas, tá? Só que essa última aqui não deveria aparecer, né? Então essa aqui eu só vou fazer ela escrever se o i for menor do que 2. Se for o último i, eu simplesmente não vou mostrar a linha. Ó que interessante, ó, meu tabuleiro do jogo da velha tá ficando legal, hein? Então já está mostrando, deixa eu só voltar aqui para a função do vazio. E tá lá, o tabuleiro vazio, certo? Bom, então nós terminamos essa primeira aula já criando o tabuleiro e criando duas funções bem importantes aqui. A função que vai zerar o tabuleiro, para ele começar, né, sem nada quando o jogo iniciar, e a função que vai imprimir o tabuleiro, que a gente vai precisar dela durante o jogo. Então, por essa aula é isso, mas a gente vai continuar na próxima. Forte abraço, até já!